Meu nome é Antônio e nasci no sertão da Bahia, numa fazenda isolada chamada Fazenda Boa Vista, a mais de 50 quilômetros da cidade mais próxima. Cresci ali no meio do mato, rodeado por histórias antigas e lindas que os mais velhos contavam pra gente não se aventurar demais depois que o sol se ponha. Mas sabe como é? Quando a gente é jovem, não dá ouvidos a essas coisas, até que algo acontece pra nos fazer acreditar. Era uma noite quente de agosto, sem lua, o tipo de noite em que o céu parece um manto negro sem fim. Eu tinha 20 anos na época e já me considerava um homem feito. Meu pai tinha saído de uma viagem de negócios e eu fiquei responsável por cuidar da fazenda. A única companhia que eu tinha era um cachorro vira-lata chamado Zé e os velhos bois no curral. Lá pelas 10 da noite eu estava sentado na varanda, fumando um cigarro e escutando um som dos grilos, quando de repente o Zé começou a rosnar. Não era um rosnado qualquer, era um som baixo e contínuo, como se ele estivesse vendo algo que não devia estar ali. Olhei em volta tentando enxergar no escuro, mas eu não vi nada. Só que o Zé, ele não parava de rosnar, com os pelos pelo pescoço todos eriçados. Foi então que eu ouvi um barulho estranho vindo do curral, um som que parecia um lamento, mas não de um animal. Eu peguei a lanterna e fui até lá, com o Zé no meu lado. Quando cheguei perto do curral, eu vi que os bois estavam agitados, andando de um lado para o outro como se estivessem assustados. A lanterna tremia na minha mão, mas continuei andando, tentando acalmar os bichos. De repente, a luz da lanterna bateu em algo que não deveria estar ali. No canto do curral tinha uma figura agachada, toda vestida de branco. Eu congelei, o coração batendo na garganta. A figura se levantou lentamente e eu pude ver que era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. O rosto dela estava coberto por um véu e o corpo dela parecia flutuar, como se os pés não tocassem o chão. Sem saber o que fazer, eu gritei para ela sair dali, mas ela não respondeu, só ficou parada me encarando através do véu. Foi então que ela começou a se aproximar, flutuando na minha direção. O Zé, ele começou a latir desesperado como se estivesse tentando me alertar. Eu senti um frio gelado na espinha e uma força estranha me fez cair de joelhos. A lanterna caiu da minha mão e a luz apagou. No escuro eu só conseguia ouvir os latidos de Zé e o som das mulheres se aproximando. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Quando achei que tudo estava perdido, a lanterna voltou a acender sozinha, iluminando o curral vazio. A mulher, ela tinha desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Corri de volta para casa com o Zé ao meu lado e tranquei as portas. Eu passei a noite toda acordado, segurando uma espingarda esperando que ela voltasse. Mas não voltou. Quando meu pai chegou no dia seguinte, eu contei tudo para ele e ele ficou pálido. Disse que anos atrás uma mulher tinha sido encontrada morta ali perto e que desde então a sua alma vagava pela fazenda, procurando algo que nunca encontraria. Desde aquele dia eu nunca mais saí de casa depois do anoitecer, e toda vez que o vento sopra forte à noite, eu me lembro daquela figura de branco, flutuando no escuro. E eu rezo para que eu nunca mais dê de cara com ela novamente. Meu nome é Caio. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência em uma fazenda no interior do Paraná, onde meus avós moravam. Desde pequeno eu ajudava meu avô nas tarefas do campo, plantando milho, colhendo café e cuidando dos animais. Era uma vida simples, mas cheia de histórias que os antigos contavam pra gente, especialmente sobre o espantalho que ficava no meio do milharal. O espantalho ele era velho, feito de palha e com roupas que tinham pertencido ao meu bisavô. Tinha um chapéu de palha amassado, um rosto desenhado à mão numa velha fronha de algodão e estava lá desde que eu lembro de ter nascido. Bom, sempre que eu passava por ele eu sentia um calafrio, mas o meu avô dizia que era só impressão, coisa da minha cabeça. Um dia, já com 17 anos, eu fiquei sozinho na fazenda por uns dias porque os meus avós tinham ido à cidade resolver uns problemas. Estávamos no começo da safra, então o trabalho era dobrado. Eu me ocupava do amanhecer até o anoitecer. Só que uma noite, depois de um dia longo de trabalho, eu fui checar o milharal antes de voltar para casa. O sol, ele já estava se pondo. Aquela luz dourada que a gente vê quando o sol está se pondo, que deixa o ar e deixa tudo basicamente sinistro. Imagina que estava desse jeito. Então, eu caminhei até o espantalho como sempre fazia, só para garantir que estava tudo em ordem. Mas quando eu me aproximei, algo parecia errado. O espantalho não estava na mesma posição de sempre. Parecia que alguém tinha mexido nele, como se o tivesse virado de lado. Eu cheguei mais perto e o cheiro de palha seca misturado com algo mais forte, quase metálico,
me fez engasgar. Com o coração acelerado, dei uma volta ao redor do espantalho, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi que o rosto, antes desenhado de uma forma simples e totalmente inofensiva, agora estava diferente. Alguém tinha feito novos traços, olhos fundos e uma boca torcida num sorriso sinistro. Aquilo não era obra do vento ou da chuva. Eu voltei para casa rápido, tentando não pensar muito sobre o que eu vi. Mas naquela noite foi difícil dormir. Eu fiquei escutando cada ruído, cada estalo da casa de madeira velha, com a sensação de que algo estava errado. Por volta das 3 da madrugada, o cachorro velho da fazenda me acordou, latindo sem parar no quintal. Peguei uma lanterna e fui ver o que estava acontecendo. Lá fora, o ar estava parado e estava pesado. Zeca estava em pé encarando o milharal, com os pelos do pescoço arrepiados. Apontei a lanterna na direção dele e no meio das fileiras de milho eu vi uma sombra se movendo. O meu coração quase parou quando percebi que era o espantalho. Ele estava fora do lugar, mais perto da casa, como se tivesse caminhado sozinho até ali. Eu engoli em seco e dei um passo para trás. Não tinha explicação para aquilo. O espantalho estava a metros de onde deveria estar, e não havia sinais de que alguém tivesse mexido nele. Sem tirar os olhos da figura sinistra, eu recuei até a porta da casa e tranquei. Eu passei o resto da noite sentado na sala com a espingarda do meu avô ao lado. Eu não dormi um minuto sequer, e quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, eu tomei coragem e voltei lá fora. O espantalho não estava mais no lugar onde eu vi durante a noite. Com a lanterna na mão e o cachorro do meu lado, eu fui até o milharal e encontrei o espantalho exatamente onde ele deveria estar, com aquele sorriso torto no rosto, como se nada tivesse acontecido. Quando os meus avós voltaram, contei o que aconteceu, mas eles riram e disseram que eu deveria ter sonhado, que era coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que eu vi. Desde aquele dia, sempre que eu volto à fazenda, eu evito passar por perto do espantalho, especialmente se está anoitecendo, porque não importa o que me digam, eu sei que naquela noite ele saiu do lugar. E eu nunca vou esquecer o som de passos leves sobre a terra enquanto ele se aproximava da casa. Boa tarde, meu nome é João Neto e eu nasci e cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais, no município de São Sebastião do Paraíso. A minha vida inteira foi rodeada pela terra, pelos animais e pelo cheiro de café fresco. A fazenda da minha família ficava a cerca de uns 30 quilômetros do centro da cidade, em uma estrada de terra que corta os morros e os cafezais. Cresci ali no meio da roça ajudando meu pai nas lidas do campo desde cedo. Eu me lembro como se fosse ontem, o dia que eu fiz 18 anos e meu pai me deu a chave da velha F1000 azul dele. O caminhãozinho que a gente usava para fazer tudo na fazenda, desde levar o gado pro pasto até buscar mantimentos na cidade. Eu dirigia aquele caminhão com tanto orgulho, era como se eu tivesse ganhado o mundo. Foi numa dessas idas para a cidade que aconteceu algo que até hoje eu não consigo esquecer. Era mês de junho e o frio já começava a pegar à noite. Eu estava voltando para a fazenda. O sol já estava quase se pondo, e aquela neblina que sobe do chão começou a cobrir a estrada. Eu tinha acabado de comprar umas ferramentas novas para a roça e estava com pressa de voltar para casa antes que escurecesse de vez. No meio do caminho, eu passei por um ponto que sempre me dava um arrepio estranho. Era uma curva fechada, onde uns tempos atrás tinha acontecido um acidente feio. Um caminhão acabou tombando e o motorista, coitado, não resistiu. Toda vez que eu passava ali, eu rezava um Pai Nosso e apertava o volante querendo sair logo dali. Só que naquele dia, algo diferente aconteceu. Quando eu estava quase saindo da curva, eu juro por tudo que eu vi uma sombra se mexendo na beira da estrada. Pensei que era uma árvore balançando, mas quando olhei direito, vi que era um homem. Ou pelo menos parecia ser. Ele estava de pé, do lado da estrada com um chapéu grande na cabeça, desses que os caminhoneiros usam. Eu fiquei sem reação, mas reduzi a velocidade pensando em oferecer ajuda. Quando eu parei o caminhão, abri a janela e perguntei se ele precisava de alguma coisa, ele não me respondeu. Ele só ficou ali parado com o chapéu cobrindo o rosto. Foi aí que o frio na espinha bateu forte. Eu senti um arrepio que subiu do pé até a minha cabeça, e sem pensar duas vezes, eu acelerei e saí dali. Cheguei na fazenda já de noite. O meu pai viu que eu estava pálido. Contei pra ele o que tinha acontecido e ele me olhou sério, com aquele jeito de quem já sabia de alguma coisa. Foi então que ele me contou que desde o acidente, várias pessoas já tinham visto a mesma figura ali naquela curva, e todos dizem que é o espírito do motorista que morreu naquele acidente.
e ele fica ainda preso na estrada. Desde aquele dia, sempre que eu passo por lá, eu faço questão de não olhar para o lado. Bom, a vida na fazenda continua, mas essa história ela nunca saiu da minha cabeça. É um daqueles mistérios de roça que a gente respeita, mas não consegue explicar. E realmente eu odeio passar por ali. É um clima muito pesado. Boa tarde, meu nome é Antônio Rocha, mas na fazenda todo mundo me chama de Tonho. Eu nasci e cresci aqui no Nordeste. Na região onde eu moro, ela é totalmente cheia de histórias e mistérios. A fazenda que eu vivi foi herança da família que passou de geração em geração. Então, o povo aqui se conhece bastante, por isso eu não vou mencionar muito sobre o local. Bom, desde moleque eu sempre gostei de ouvir os causos que o meu avô, seu Joaquim, contava à beira do fogão a lenha enquanto o café fervia no bule. Ele era um homem sério, desses que poucos sorrisos dava, mas as histórias que saíam da boca dele eram como um filme, daqueles que você não consegue parar de assistir, mas de todas, tinha uma que ele nunca cansava de contar. E quando contava, a voz baixava e os olhos ficavam arregalados, como se o próprio passado estivesse espreitando ele de volta. Era sobre um boneco de ventríloco, que o pessoal da fazenda chamava de Bento. O boneco tinha sido trazido de presente por um parente distante que voltou de uma cidade grande. Na época, o meu bisavô, o dono da fazenda, achou a ideia engraçada e decidiu deixar o boneco como diversão para as crianças, já que não havia muita coisa para se fazer naqueles tempos. Bento era um boneco de madeira bem feito, com feições que pareciam quase reais, e vestia um terno preto, com uma gravatinha borboleta vermelha. No começo era só uma curiosidade, todo mundo ria quando alguém tentava imitar as vozes ou fazer o boneco falar, mas aos poucos, a coisa foi ficando esquisita. Primeiro, as crianças começaram a reclamar que o boneco assustava elas à noite. Dizia que ouviam risadinhas baixinhas vindos do canto do quarto e, quando acordavam, Bento não estava no mesmo lugar onde tinha deixado. Meu avô, que na época tinha uns 10 anos, lembra de uma noite em particular. Ele estava dormindo na casa principal, junto com os irmãos, quando ouviu um barulho de madeira arrastando pelo chão. Meio dormindo, meio acordado, ele abriu os olhos e viu Bento sentado na cadeira, olhando diretamente para ele. Mas tinha algo de diferente no boneco naquela noite. Os olhos, que sempre foram pintados com um brilho artificial, pareciam vivos, como se estivessem realmente observando. Assustado, ele pulou da cama e foi correndo chamar meu bisavô. Quando voltaram, o boneco estava no mesmo lugar de sempre, encostado no canto da sala. Mas depois daquela noite, as coisas só pioraram. O meu avô ele jurava que o boneco se mexia sozinho, que os olhos o seguiam pela sala e que às vezes ouvia uma voz baixa e rouca saindo de dentro daquele pedaço de madeira. Os outros na fazenda começaram a notar também. A cozinheira, Dona Filomena, se recusava a entrar na casa principal quando sabia que Bento estava lá. A gota d'água foi quando um dos animais da fazenda apareceu morto, sem explicação alguma. Acordaram um dia e o cachorro que sempre guardava o pátio estava lá, sem vida, estirado no chão do lado do boneco, que misteriosamente estava do lado de fora da casa, sentado no alpendre como se tivesse sido colocado lá por alguém. Ninguém assumiu ter tirado o boneco de casa. O meu bisavô, homem de pouca crença e superstição, decidiu que era hora de se livrar de Bento. Reuniu alguns dos seus peões e, numa noite de lua cheia, foram até o mato, numa parte da fazenda que quase ninguém ia, e enterraram o boneco bem fundo. Aqui, ele não incomoda mais. Foi o que ele disse. E todo mundo se benzeu esperando que aquele pesadelo tivesse acabado. Mas, como em toda história assombrada, isso não foi o fim. Tem quem jure de pés juntos que nas noites de vento, se você for até o local onde Bento foi enterrado, consegue ouvir umas risadas finas, quase que abafadas, saindo debaixo da terra. Alguns dizem que de vez em quando uma sombra pequena é vista na janela da casa principal, sempre de terno preto e gravatinha vermelha borboleta, como se estivesse esperando a chance de voltar. Até hoje ninguém ousa falar muito sobre isso na fazenda. Mas quem sabe da história, evita passar perto daquele canto do mato quando o sol se põe. E eu, que sempre fui curioso, nunca mais quis saber de bonecos de ventríloco desde que eu ouvi essa história do meu avô. A vida na fazenda segue, mas o silêncio da noite carrega essas histórias que nem todo mundo conseguiu apagar ainda. E realmente o clima aqui é assustador.